Vamos esperar alguns minutos até que todos possam entrar na sala, alguns momentos, na realidade. Olá, bem-vindos ao quarto dia do Encontro Anual da Saúde Planetária, oferecido pela Aliança de Saúde Planetária e pela USP. Eu sou Andréa Costa, é meu prazer apresentar essas palestras relâmpagos sobre doenças infecciosas. 5 palestras foram selecionadas e vão ser apresentadas em vídeo pré-gravado. Subsequentemente, os autores vão participar numa sessão ao vivo de perguntas e respostas. Agora, gostaria de apresentar nossa moderadora, doutora Felicia Kissing, do Bard College, em Nova York, Estados Unidos. Doutora Felicia, a senhora tem a palavra. Obrigada, André, bem-vindos a todos. É maravilhoso ver tantas pessoas aqui com a gente, de tantos lugares, como vocês falaram. Eu fico feliz também de apresentar nossas oradoras maravilhosas, nossos oradores, que nos apresentaram com abstracts maravilhosos. Então, vamos ter os vídeos pré-gravados de 3 minutos, realmente é uma experiência relâmpago, e depois vamos poder fazer as nossas perguntas na sessão de perguntas e respostas. E aí vamos ter um tempo para debate. Então, sem mais delongas, vamos começar com os vídeos, e depois conversamos mais. Exposição, perigo e vulnerabilidade do esquistossoma hematóbio no norte do Senegal. A probabilidade de infecção com parasitas afeta 2 milhões de pessoas globalmente e pode levar a dano de órgãos e infertilidade. Essa foto aérea nós vemos aí na bacia do norte do Senegal, podemos ver diferentes componentes do risco de contração de esquistossomose. Aqui, essas larvas que têm o seu criador aqui na beira do rio, pode infectar as pessoas. Então, aqui atividades como tomar banho, coletar água e lavar o gado expõem as pessoas à infecção. Na realidade, não é somente a contato na água que é problemática, mas sim a água que está infectada com larvas. Nós sabemos, então, que é esse perigo que aumenta o risco. Outra questão é vulnerabilidade, se as pessoas, então, que estão expostas têm vulnerabilidade à infecção. Precisamos entender a importância de cada um dos componentes na presença da infecção, se a pessoa se tornou infectada naquela situação ou não, e a intensidade da infecção, quantos parasitas tem no sistema. Fizemos esse estudo, então, com alunos na idade de educação primária. Fizemos, então, a pesquisa para construir diferentes índices de exposição para calcular a vulnerabilidade, a perigo de infecção e a vulnerabilidade, inferência multimodelar, para calcular quais componentes, então, podem ser melhorados nos modelos. Esse processo gerou valores de importância relativa que vão de 0 a 1. Presença de infecção, perigo, que foi o mais importante, e vulnerabilidade logo a seguir. Exposição fez parte, então, de todos os modelos, especialmente de intensidade de infecção. Esse é o resultado importante. Os resultados indicam, então, que o risco é produto, então, de processos ambientais e sociais, onde a ecologia do vetor intersecta com a atividade humana. Nós temos aí o perigo como um fator determinante da infecção e a exposição como determinante da intensidade. Esses resultados, então, informam que intervenções serão melhor utilizadas, então, nos programas de prevenção. Obrigada.
Eu sou, Isabel, e eu sou candidata a PhD para medicina tropical. Nesse estudo, queríamos explorar o impacto da degradação ambiental por conta do ressurgimento da malária. Fizemos esse estudo na Venezuela, que é um país que teve, uma retomada dos casos de malária nos últimos 20 anos. Isso preocupa bastante. Nós vemos, o progresso em outros países latino-americanos também, na direção aí da eliminação da malária, ou seja, é uma ameaça a isso. Nós fizemos observações da terra, dados climáticos, dados de terra e dados de atividades de mineração nas bacias, por exemplo. Essa é uma estrutura que levou em conta os fatores não observados. Nos focamos nos centros de malária, no sul do país, que é chamado de área de Bolívar. E é uma hipótese que o número de casos aumentado é por conta de atividades de mineração não reguladas, que cria um habitat mais, propenso para o mosquito, que é o vetor. Nós acreditamos que é isso que sustenta a transmissão da malária nessa região. Nós analisamos a incidência da malária na região, vendo os drivers ambientais. Malária aumentada estava associada com atividade de mineração, e também condições de mineração de alumínio e também o clima seco. Descobrimos que desmatamento também está associado com os altos casos de malária. E no estudo, também queríamos fornecer evidência de que a atividade de mineração era importante para aumentar a incidência de malária. Nós usamos um modelo que é importante em áreas de concentração. Quando nós medimos a atividade de mineração, a gente explica a variação geoespacial nos casos de malária. Nós usamos o nosso modelo, que está destacado aqui nos círculos, e nas áreas de concentração descobrimos que a mineração explicava 84% do aumento de casos de malária que antes não era explicado. Também queríamos explorar como o uso da terra pode modificar o impacto no clima ou na transmissão de malária. Existe uma interrelação entre o uso da terra e clima. Não apenas em termos de temperatura, mas a transmissão de malária em áreas que são mais desmatada, comparada com áreas que têm floresta. É por isso que o desmatamento cria um microambiente favorável para o aumento do caso de malárias e o aumento do vetor também. Com isso, obrigada por ouvir e obrigada aos colaboradores pelo apoio para esse trabalho. Eu sou Rosa Van Boris, vou apresentar então uma visão sistemática na influência de condições climáticas na dinâmica de transmissão de Covid-19. Desde o início da pandemia, houve alto interesse científico para entender os padrões de transmissão de Covid. Números mostram que outros vírus respiratórios têm variações sazonais. Por exemplo, eh, nós temos aqui os mecanismos, que ainda não são entendidos, por exemplo, na influenza, mecanismos que podem, então, influenciar se, o vírus tem viabilidade ou não. Por exemplo, a luz do sol, pode, facilitar a viabilidade no vírus em laboratório. Outra questão é a imunidade do hospedeiro. O terceiro mecanismo é baseado em comportamento humano, que indivíduos passam mais tempo dentro de casa, onde podem se facilitar a dinâmica de transmissão em espaços fechados. Duas pesquisas conduziram, então, busca sistemática e seleção de estudos, como mostrando aqui nesse diagrama de fluxo, incluindo revisão por pares, na influência de fatores metodológicos na dinâmica de transmissão de COVID. Modelos estatísticos publicados até novembro de 2020 foram considerados. Em termos de encontros preliminares, ilustramos, então, a distribuição espacial dos estudos selecionados. A maior parte dos estudos foram feitos na China, Estados Unidos e na Itália, em verde no mapa. 21 estudos globais que não foram ilustrados. É crítico que estudos de modelagem tenham fatores meteorológicos relevantes, perdão, fatores não meteorológicos, isso aqui são os fatores que foram considerados nos estudos. Cada população
tem a sua densidade, fatores econômicos considerados. Então, vários estudos não usam fatores modulantes, o que leva, então, a achados não precisos. Alguns estudos mostram estudos inconsistentes sobre transmissão de COVID. Precisamos, então, de estudos mais precisos sobre a dinâmica da transmissão, incluindo recomendações para práticas futuras, como comunicar claramente certas os obstáculos à precisão, fatores meteorológicos, qualidade de ar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Temos que mostrar, então, as práticas realizadas no estudo para que os achados possam ser usados para a tomada de decisão. Obrigada pelo interesse no tópico. Olá, obrigada por participar da palestra. Eu sou Ryan Hapt, pesquisador no Instituto para Sustentabilidade e Energia, na Universidade de Northwestern Illinois, Estados Unidos. Vamos usar o clima para aumentar o tempo de atendimento no sistema de alerta precoce para malária em Moçambique. Moçambique tem de 8 a 10 milhões de casos de malária todos os anos. E por conta disso, desenvolver um sistema de alerta precoce que usa a contagem de casos, condições climáticas para tentar prever os surtos futuros de malária. Esse projeto queria aumentar a compreensão de como a variabilidade climática afeta a malária para aumentar esse tempo de ação aí para alerta precoce. Os dados que usamos semanais de 148 distritos de Moçambique, como vem à direita, de 2010 a 2017. Comparamos com dados climáticas, chuva, temperatura e outros dados. E aí corrigimos a análise depois de fazer um controle de dados em pré-processamento com análise da função ortogonal empírica para ver os padrões de variabilidade. Aqui nós temos então os resultados. Nós temos dois padrões dominantes com a variabilidade ano a ano. À esquerda, nós temos o padrão dominante e todas as vezes que temos isso, representa um distrito. Se temos dois pontos da mesma cor, significa que são cores intensas. A taxa de caso de malária varia junto ao longo do tempo se a pontinho tem a mesma cor. Aqui nós temos um cluster na parte sul e central do país. E esse padrão explica 64% da variação de malária. Outro padrão à direita, que explica 17% do padrão e que fica mais no norte do país, de Moçambique. Uma análise semelhante sobre precipitação, que podemos ver aqui. Aqui nós temos, então, um cluster semelhante. E, no final das contas, a gente ligou o primeiro padrão de variabilidade de malária ano a ano, que podemos ver à direita, e aqui nós vemos a laninha com seu efeito, quando comparamos com o El Niño. A gente vê mais precipitação na parte sul e central de Moçambique, e que espelha aqui muito bem o que a gente vê em termos de incidência de malária. O segundo padrão foi ligado, então, a uma variabilidade secundária, que é a parte subtropical. Com essa informação, com fenômenos climáticos quase previsíveis, nós criamos sistemas de alerta para aumentar aí o tempo de ação. Se quiser saber mais, verifique a nossa publicação, que foi feita nesse ano. Podem usar o QR Code escaneando. Muito obrigado. Olá, sou Sofia Li, vou falar sobre a expansão da transmissão do vírus da dengue no século XXI no Brasil. A febre do dengue é um vírus transmitido por mosquitos, é altamente endêmico no Brasil e vimos aí um aumento explosivo nas taxas incidentes em todas as regiões do país. Estudos identificaram, então, barreiras geográficas à difusão do vírus, mas não significa proteção, significa o oeste da Amazônia e o sul do Brasil, onde as temperaturas sazonais não permitem a transmissão efetiva do vírus. Nós estamos, então, usando números fornecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil, usamos, então, os indicadores do susto baseado, então, no módulo temporoespacial para identificar, então, a transmissão e identificar os fatores envolvidos. E usamos a hipótese de que podíamos estar relacionados à
A apropriação do a propriedade do clima, nem todo o território do Brasil é apropriado para a transmissão. No sul do Brasil, por exemplo, temos um inverno muito frio que não permite a transmissão. Fizemos a hipótese também que a barreira no oeste do Brasil temos pouca conectividade, então isso, significa uma distância dos centros urbanos, caracterizando o nível de oportunidade, e acima aqui é o sudoeste do Brasil, onde temos as grandes cidades e temos, conexão nacional e internacional. Podemos ver aqui que tem uma grande diferença no oeste da Amazônia, que está praticamente desconectado dos centros urbanos, diferentemente do sudeste do Brasil. Incluímos, então, esses indicadores, assim como outros, num modelo tempoespacial, usando simulações, então, da distribuição posterior, estimando surtos. Na última década, então, usamos a probabilidade média para mostrar mudanças, então, nos padrões de contágio. Vemos a expansão na área de risco de zona, especialmente clara no sul do país, onde vemos, então, essa barreira geográfica entrando mais para dentro da região. Também temos um aumento dos surtos em centros altamente urbanizados, o que também explica o grande número de surtos interiores. Temos aqui um aumento em todos os centros, nas regiões urbanas. Então, usamos esses dados para estudar fatores, então, relacionados à mudança climática, no padrão de transmissão. Obrigada pela sua atenção. Maravilhoso, então acho que isso conclui os nossos vídeos. Eu gostaria de sugerir que, se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem nessa função de perguntas e respostas. Não podem usar o chat, mas sim o Q&A, o QA. Antes de entrar justamente nas perguntas, como foram todas palestras pré-gravadas, eu queria demonstrar meu entusiasmo aqui das palestras e queria que todos nós, então, agradeçamos aos oradores e aos pesquisadores. Então, vamos demonstrar, então, nossa gratidão pelo tempo e esforço, por realizar o estudo e gravar os vídeos de uma forma tão clara e condensada, para que a gente tenha uma ideia da pesquisa deles. Temos uma pergunta, então, de Ryan. Eu acho que é uma pergunta para a última oradora, é isso? Não, fala de malária. É uma pergunta para o Ryan. Qual será Quais são, como você tem, a predição, quais são os fatores preditores, então, para o surto de malária, considerando a mudança climática? Obrigada pela pergunta, eu acho que isso é um pouco complicado de falar, e é justamente o assunto que estamos estudando. Justamente mudança climática leva a mudanças em padrões de precipitação e coisas assim. E para a transmissão de malária, isso é sempre uma questão muito local. Quando nós temos, maior taxa de precipitação, nós temos aí a probabilidade, uma maior probabilidade da reprodução do mosquito, mas também nós podemos ter aí um lavado das larvas e os mosquitos talvez não consigam se reproduzir com tanta facilidade, então não é fácil de dizer. Você acha que, continuando nessa pergunta, você acha que há dados suficientes sobre o clima pode ter mudado nos últimos 20 anos para a gente possa começar a incorporar isso nos modelos, ou será que esses dados são difíceis de coletar? Acho que os dados até existem, não sei se são suficientes pelo que nós podemos estudar nos últimos 20 anos, mas acho que é algo que nós devemos analisar. Eu não sei de cabeça te dizer justamente, mas eu acho que é algo que vamos receber muita atenção nessa área no futuro agora. Eu diria que tem muitas pessoas pensando hoje sobre o clima e
várias medidas de risco. Então, se alguns dos outros oradores quiserem entrar aqui, falar o que encontraram em termos de conjuntos de dados, são bem-vindos. Podem me interromper, e eu vou dar a vocês a palavra. Temos outra pergunta. É para a palestra de Covid. Sobre o impacto do mudança climática na transmissão de Covid, você acha que isso está analisado a comportamento humano, o tempo passado em espaços fechados, mobilidade, quantas pessoas estão interagindo, ou outras questões? Obrigada pela pergunta excelente. Como eu mencionei na palestra, há 3 principais mecanismos. Um é o mecanismo direto, que infecta o ser humano, que pode ser medido efetivamente em estudos de laboratório. E para a Covid-19, há alguns estudos de laboratório sobre a transmissão, mas precisamos de mais. Há alguns estudos que mostram que a temperaturas mais baixas e baixa umidade, basicamente, levam a uma alta sobrevida do vírus, alta sobrevivência do vírus e, portanto, mais transmissão. E há estudos epidemiológicos, estudos ecológicos, e esses basicamente medem o comportamento humano. Há estudos que basicamente mostram que a intervenção governamental tem um efeito muito forte, eles vão ter impacto sobre o comportamento humano, por exemplo, usar máscaras, não poder viajar, tudo isso vai ter alto efeito sobre a transmissão. Então, há achados mostrando que comportamento humano é um efeito muito forte, mas não sabemos qual é o mais forte ainda. Então, há 3 mecanismos, mas é difícil dizer qual é o mais importante. Comportamento humano certamente tem um papel muito importante, isso é muito claro. Gostaria de continuar, então, nessa pergunta. Fiquei curiosa, você fez esse trabalho maravilhoso analisando, então, o que as pessoas descobriram com todos esses estudos, numa estrutura meta-analítica. E se começamos agora, sabendo o que sabemos, então, se como o Covid é transmitido e como várias intervenções afetaram a transmissão em diferentes países, você poderia fazer um estudo agora, incorporando todas essas coisas, e analisando, então, variações de país a país e usar isso, eh, ao invés de estudos feitos logo no início da pandemia? Um ponto importante é que precisamos de um período longo de tempo para ter achados mais acurados. Isso é muito facilitado se temos um longo período de tempo. A maior parte dos estudos do ano passado consideraram dados basicamente do início da pandemia, até o verão na Europa, claro, de 2020. Então, seria a primeira onda, digamos assim, que foi incluída. Então, se fôssemos fazer um estudo agora, poderíamos considerar mais dados, o que levaria a melhores resultados. Um ponto importante é também como os países realizaram testes de Covid-19 no início da pandemia, a grande probabilidade é que os testes de Covid-19 não eram acurados. E muitos casos foram, então, não foram identificados, especialmente os assintomáticos. E como agora nós estamos na pandemia já há mais de um ano, nós também já fizemos muitos avanços nos testes e temos diferentes formas de justamente fazer a testagem, que leva a melhores dados. Parece realmente uma questão muito promissora agora, quando temos aí mais tempo. Uma das coisas que realmente emerge de todas as palestras é que há padrões que foram detectados, que têm implicações para a formação de políticas. Todos apontam, então, para como os dados que vocês têm, os padrões que detectaram, podem ser úteis num programa de prevenção. Todos vocês talvez deveriam dar esse passo além de pensar no justamente no uso mais efetivo dos resultados
dos serviços. Andrea, que fez um bom trabalho na separação entre vulnerabilidade, perigo e exposição. Nós temos uma noção justamente do papel de cada um e estou curiosa para saber se você tem uma noção, qualitativa de qual desses fatores tem maior impacto sobre o que acontece agora, que é o que os modelos fizeram, mas será que se a gente combinar isso com que tipo de intervenção a gente pode ter mais viáveis, econômicas e efetivas, o que que você escolheria? Perigo, exposição, vulnerabilidade ou um pouco de cada um dos 3? Obrigada pela pergunta. E é uma pergunta bastante interessante. Sabemos que a maior parte das vezes, o caso da esquistossomose e o tratamento é a principal, intervenção para controlar a doença, e esse trabalho demonstra justamente que é um problema multifacetado, e que requer soluções multifacetadas. Ou seja, perigo, então o hazard é como um dos elementos mais importantes, e isso é chave para trabalhar nas fontes ambientais da infecção, ou seja, o que podemos fazer para limitar, então, as larvas, os caramujos, e evitar o contato que as pessoas vão ter quando estão realizando lá as tarefas habituais da sua vida. Então essa mudança é difícil, porque o contexto é esse, as pessoas estão muito ligadas às fontes de água, por coletar água, por motivos domésticos, para tomar banho, mesmo o seu sustento. A agricultura, por exemplo, requer muito contato com a água. Então, me parece que trabalhar, então, em limitar o contato da população e no sistema, de saneamento básico seriam justamente um efeito para limitar a vulnerabilidade e teria, então, efeito sobre o perigo, sobre o hazard, ou seja, tudo está muito conectado. Então, o contato com a água justamente determina toda a circulação do vírus, então a resposta curta é que tem que haver várias coisas juntas. Então, ou seja, fatores ambientais, sociais, unidos me parece ter grande importância. Isabela, já vou falar com você, Isabel, mas isso leva a perguntas muito interessantes quando pensamos sobre o ambiente versus tratamento. E isso é, se os recursos disponíveis, que estão para fazer uma coisa, podem ser direcionados para fazer a outra coisa, ou será que são fontes diferentes de orçamento, são pessoas diferentes para diferentes tipos de atenção, então, da comunidade? Levando uma sinergia ao invés de uma, resposta concorrente. Isabel, sua análise. Estou interessada naquela visão de política. Então, o que podemos fazer sobre o impacto da mineração, por exemplo, sobre isso? Estava me perguntando também se você consegue contabilizar ou ter uma noção de como o impacto da mineração pode afetar o número de pessoas nos locais. Será que temos um grande aumento na população e aí isso leva também ao número de casos? Ou se não dá para dizer, por exemplo, essa incidência na sua análise? E a questão da política, ou seja, sabendo que sabemos o que podemos fazer? Que bom que falou sobre os movimentos populacionais, uma das grandes limitações do nosso estudo. As áreas estão bem desconectadas na Venezuela. Sabemos que as áreas de mineração, eles têm um influxo contínuo de pessoas que vão para lá para trabalhar, mas também saem de lá e retornam para as cidades. Então é assim que a transmissão sustentada de malária ocorre na região. Nós destacamos que é uma questão verdadeira, não conseguimos levar em conta essa população. Nos hotspots de mineração, havia mais casos registrados do que pessoas de fato, que nos indica que sim, existe um certo viés na análise.
A gente não conseguiu encontrar um jeito de contabilizar. Alguém mencionou a contabilidade espacial. Com a estrutura de modelagem, o que nós podemos fazer é usar análise espacial e tentar levar em conta a variação populacional, porque ela ocorre. Podemos usar o nosso modelo para levar em conta o que a gente acha que acontece com a mineração e degradação ambiental, e a gente pode ver que tipo de variação não está sendo levado em conta. E aí sim podemos considerar os movimentos populacionais. A outra pergunta sobre políticas, essa é bem difícil, né. É difícil numa região como essa, onde a gente vê, o ressurgimento rápido da malária. A atividade de mineração, ela não é regulamentada, boa parte dela é ilegal. É difícil quantificar exatamente onde ela está acontecendo. E se a mineração continuar a surgir em vários locais, como eu disse antes, quantas pessoas vão para lá, para esses locais? Descobrimos algo que é importante. Não podemos considerar o impacto do clima. Não é o mesmo em toda a área espacial. O uso da terra é muito importante. Existe um efeito sinergístico com a mudança do uso da terra e com o clima. E isso tem implicações para o tratamento da malária, profilaxia, por exemplo, mas também a distribuição de telas. Será que a gente tem que priorizar a distribuição de telas de proteção contra mosquito em certas áreas? Tem áreas que são mais protegidas, não é? É isso que nós somos capazes de fazer. Obrigada, excelente resposta. Sophie, uma pergunta que veio aqui da plateia. Mas gostaria de te convidar também, Sophie, para responder à pergunta da política. Uma pessoa que estava ouvindo perguntou: além da mudança climática, quais são os outros drivers para doenças baseadas em vetores? E como podemos melhorar a infraestrutura, a biodiversidade para impedir o risco, a vulnerabilidade? Você pode falar aí sobre o seu sistema e pensar sobre que tipo de mudança política você poderia esperar no Brasil com base nos padrões que você testemunhou nessa área. Bom, a gente gostaria de expandir no modelo para levar em conta as diferenças na urbanização. Urbanização rápida tem um grande impacto na febre, na dengue. A urbanização, os serviços, por exemplo, suprimento de água, serviços de saneamento, eles também têm a sua influência. Às vezes as pessoas têm caixas d'água e isso pode se tornar então criadouro dos vetores da dengue. Essa é uma questão, nós sabemos. Em locais onde eles têm água em tubulação, há alguns locais no Brasil que são afetados por secas extremas. Mesmo tendo acesso ao suprimento de água, não significa que eles têm o tempo todo, mas aí envolve o comportamento das pessoas por conta da seca. E aí há o armazenamento de água. Olha, é difícil quantificar, é uma região tão grande, os estados têm métodos diferentes para registrar as coisas, então é difícil capturar isso no modelo. Nem sempre, geralmente existe um viés. A infraestrutura de suprimento de água é um grande driver, impulsionador da incidência da dengue. Ok, obrigada, Sophie. Gostaria de saber mais sobre isso. Bom, me lembraram, parece, uma sessão de Q&A tão boa, mas estamos chegando aqui aos últimos 7 minutos da nossa sessão. Eu vou abordar outra pergunta da plateia para todos vocês, mas eu vou pedir ao Rose e ao Ryan que respondam primeiro. É uma pergunta da qualidade dos dados. Rosa, você falou sobre isso diretamente na sua pesquisa e na resposta anterior também. A pergunta de um dos participantes é: a falta de amostragem contínua e viés espacial, como isso afeta? Como destacamos isso no nível de incerteza? A gente pega os dados e conta a melhor história com os dados, e você fez um trabalho excelente destacando aí os questionamentos da sua pesquisa. Mas como é que isso afeta a conclusão? Será que o Ryan pode começar? E aí a Rosa continua? Claro, eu acho que é uma ótima pergunta. Todo o trabalho que a gente faz fica limitado, claro, pelas questões inerentes que temos em mãos, são os dados subjacentes.
Temos que ter isso em mente nos métodos e estatísticas que podemos ou não utilizar. No nosso caso, nós tínhamos dados de 2010 a 2017. Eu sou cientista do clima. Até onde eu entendo, do ponto de vista de saúde, é um conjunto de dados muito bom, né, bem longo. Temos dados de 140 distritos também. Então, desse ponto de vista, são dados excelentes e tivemos a oportunidade de trabalhar com isso. Mas do ponto de vista climático, quando a gente compara, com coisas que acontecem de vez em quando, El Niño e Laninha ocorrem a cada 2 a 7 anos. Aí tivemos que gerar índices subjacentes, premissas subjacentes para tentar extrapolar e ir além dos 8 anos de dados que tínhamos para analisar esse tipo de fenômeno, como é o Ninho, Laninha, e expandir o nosso período de análise. Voltando ao começo da era de satélite, quando a gente tinha grandes dados de satélite, que eram os anos 70, os anos 80, é algo bastante capcioso, é difícil, a gente tem que considerar isso no nosso trabalho, sim. E você levantou essa questão importante. O que parece ser muito tempo para uma disciplina, um fenômeno que tem dados de longo prazo, para outro fenômeno, os dados não são assim de longo prazo. Rosa, você poderia responder à questão da Covid, da política e essa última que eu fiz. Ok. Estudos da Covid-19, nós temos evidência espacial que desempenha um papel importante. Por exemplo, vamos pegar dados de um país. E a Covid-19, os casos de Covid-19 podem ocorrer de uma forma diferente naquele país, pode ser bem heterogêneo dentro do próprio país, e isso leva a resultados não precisos. É bastante importante, portanto, tentar utilizar dados numa escala espacial definida. O que também é importante é medir dados climáticos no mesmo nível espacial, para ter uma compatibilidade. E com relação à pergunta da política, para a Covid-19, até agora, não temos evidência sólida se o clima desempenha um papel importante. Os governos devem usar os dados, mas eles não podem usá-los para ajustar as medidas de mitigação. Talvez seja mais importante no futuro, não sabemos ainda. Um ponto interessante, os dados climáticos podem ser usados para estratégia de vacina, distribuição da vacina, por exemplo, ou cobertura da vacina no futuro. Aí sim, talvez seja mais importante usar os dados climáticos quando a Covid-19 se tornar endêmica e a susceptibilidade diminuir. Também vimos isso no nosso estudo. No ano passado, a susceptibilidade da população era tão alta, era difícil detectar os efeitos do clima. Tardiamente, a posterior, pode ser que isso mude. Obrigada, interessante. Gostaria de falar mais sobre a Covid. 2 minutos. Qualidade de dados, Andréa. Gostaria de falar sobre isso? A sua abordagem é diferente. Você coletou os dados sozinha, não é? Sim, eu estava no campo fazendo o serviço de coleta e foi assim que nós medimos. Tentamos medir a exposição de várias formas, o número maior de formas possível, usando um questionário de um lado, para entender a frequência da exposição, com que frequência as pessoas entravam em contato com essa água nas diferentes atividades, mas é apenas uma foto de um processo que é variável no espaço e no tempo. E o mesmo vale para medir a população. Eu estive diretamente envolvida na medição, assim como meus colegas. Sim, temos que entender quando as pessoas têm essa sobreposição e fazer a ligação com o risco, com o perigo. A gente se preocupava com isso, mas nem sempre a gente tem a capacidade de capturar essa informação de maneira precisa. A gente faz o melhor possível com as ferramentas que estão disponíveis. Doutora Kissen, acho que temos mais um minutinho. Vou dar aos panelistas um momentinho. Se tiver aí uma ideia final que queiram compartilhar, fiquem à vontade.
Ah, eu não avisei que eu pediria. Os organizadores me pediram agora para convidá-los a continuar a conversa, se unindo, se afiliando à Aliança de Saúde Planetária. Tem um link no chat. Olha, vocês podem ser contatados diretamente. Nós temos o endereço de e-mail dos panelistas que estão disponíveis no material da conferência. Todo mundo tem, assim, muita informação a respeito dos seus próprios dados. Obrigada novamente. É difícil fazer pelo Zoom, mas muito obrigada por se dedicarem tanto às suas apresentações. Com isso, eu fecho a sessão, agradecendo os organizadores que tornaram esse evento bastante transparente do ponto de vista tecnológico, mas bem que eu queria estar aí com todos vocês. A gente vai fazer uma reunião, um encontro assim que pudermos, não é? Obrigada. Esse é o final da sessão. Obrigada.